sabedoria, rogai por nós. São Jorge, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você. Então, Thales não veio? Vamos suspender a aula. Isso aí. Nós vimos na aula passada a doutrina sobre a tentação. Nós olhamos, seguindo Santo Tomás, seguindo os doutores místicos, o que significa a tentação. E nós dividimos a aula passada em 3 partes: os fundamentos, depois nós olhamos a tentação em si mesma, os seus elementos e os passos da tentação, e em terceiro lugar, o tentador, a ação do tentador. Nós vamos agora, com essa doutrina, com esses elementos, olhar a peça de Shakespeare, Otelo, e nós vamos, na aula de hoje, olhar os fundamentos da caída do nobre Otelo. E na aula que vem, nós vamos ver as 2 outras partes: os passos do Otelo na sua caída e a ação do Iago, a ação do tentador ao mesmo tempo. Então hoje nós vamos ver o primeiro ponto: como é possível, o que havia em Otelo para que ele fosse suscetível de ser tentado. E na aula que vem nós vamos ver passo a passo essa caída. Na aula passada, os fundamentos da tentação, esse primeiro ponto, nós fomos atrás de encontrar as rachaduras da alma, as gretas da alma, por onde passa essa fumaça da tentação, essa fragilidade nossa, como é possível que nós sejamos tentados. E nós vemos 3 grandes pontos nos fundamentos da tentação. Primeiro, a ignorância, o fundamento primeiro de toda tentação, culpável ou não. No caso de Adão, ou no caso dos anjos, eles foram tentados porque ignoravam algo que não lhes era devido saber. Sim. O fundamento da tentação dos anjos e de Adão, nosso pai, é a ignorância. Segundo fundamento que nós vimos, as feridas da alma. As feridas profundas, nós sabemos, pelo nosso catecismo, são 4 as grandes feridas da alma: a ignorância, a malícia, a covardia e a concupiscência. Consequências do pecado original e depois consequências dos pecados pessoais, como os nossos pecados vão criando disposições de facilidade para essas caídas. E o terceiro ponto nesses fundamentos da tentação que nós vimos na aula passada está na desordem das potências da alma, fruto do pecado também. O homem, ao estar ordenado a Deus, obedecia a Deus, a sua natureza estava nele íntegra. Há uma ordem entre as potências. Quando o homem desobedece a Deus, ele perde o eixo central dele e as suas potências se desarmam
e ele encontra uma rebelião interna. Nós encontramos que nós temos em nós mesmos potência contra potência, dentro de nós, especialmente as paixões que se adiantam à razão. A gente quer e não quer as coisas, a gente tem sentimentos contraditórios, a gente deseja algo que não quer. Eu sei que está errado e, no entanto, a minha inteligência diz uma coisa e a minha vontade diz outra. Ah, sim. Essa desordem das potências é o terceiro fundamento da tentação. Vamos então olhar a peça. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar Otelo na peça, descobrir a sua natureza, descobrir quem é Otelo. O primeiro título, o primeiro elemento é o título. Aqui, por exemplo, nesse livro está mal posto, porque o título é Otelo, o Moro de Veneza. A gente sabe, por consequência, ler Otelo a gente já sabe, mas o título inteiro é já uma explicação da peça. Otelo, e ele diz duas coisas contraditórias. Moro, que significa que ele é do norte da África, não católico, de alguma das tribos arábicas ali, e de Veneza, o estado mais ultracivilizado do mundo ocidental. Então nós temos no título uma contradição interna. A gente já no título diz: ah, sim, há um drama aqui, alguma coisa. É como dizer que ele é de dentro e de fora ao mesmo tempo, que ele está dentro e está fora ao mesmo tempo. Aqui os dramas, em geral, os dramas do Renascimento estavam divididos entre comédia e tragédia. A comédia não necessariamente era algo para rir. A gente fala, né, a Divina Comédia não tem nada de cômico. A ideia de comédia era um conflito entre um herói, um personagem, e a sociedade, um grupo. Enquanto que a tragédia é um conflito do herói com as forças metafísicas, universais, contra a natureza das coisas, contra as circunstâncias. Édipo não estava lutando contra nenhuma sociedade, contra nenhum grupo. Édipo estava lutando contra o destino. Em geral, um professor famoso de literatura dizia que a comédia em geral termina com um matrimônio, que é a união entre a ordem pessoal e a ordem social, e que em geral as tragédias começam com o matrimônio, não terminam. O título pareceria indicar que se trata de um drama de natureza de comédia, porque a gente fala Otelo, o Moro de Veneza. Vai ser um conflito entre ele e a sociedade de Veneza. Então, o drama de Otelo pertence ao gênero das comédias? Não. Quando a gente vai olhar de fato, a tragédia está entre a oposição de Otelo
com Otelo. O drama está nesse enfrentamento entre os dois Otelos. E aqui, no título, nós vamos ver o Mouro de Veneza. Na verdade, o título está falando de uma mesma coisa. Aqui o jogo de palavras. A peça começa em Veneza e termina em Chipre. Mas, como eu dizia na outra aula, a palavra grega para essas duas cidades é a mesma, Kypros. É a palavra grega que o nome de Veneza e o nome de Chipre. Shakespeare está brincando com as palavras. O drama não está entre um indivíduo e um grupo. Sei, uma comédia... Tantas comédias de Shakespeare. Comédia dos Erros, A Megera Domada... Há uma figura e um grupo, ou vários dramas que se dão ao mesmo tempo. Na tragédia, aqui é Veneza contra Veneza. É o Otelo contra o Otelo. O Otelo civilizado, católico, nobre, e o Otelo bárbaro. Quem é o Otelo, então? A peça abre as suas cortinas com a notícia de que Desdémona escolheu Otelo para casar-se. Ela que podia casar-se com qualquer um dos nobres de Veneza. Nós vemos então a figura que aparece depois como a figura mais nobre e mais admirada de Veneza. Ela que pode escolher entre todos os homens de Veneza, escolhe o Otelo para casar-se. O primeiro ato, que nós vemos que é a apresentação dos elementos numa tragédia, vai girar todo ele em torno desta ideia, a escolha da Desdémona. Como pode ser que ela, podendo escolher o melhor, escolhe o pior? Ela, podendo escolher um dos grandes nobres de Veneza, escolhe o Mouro. Nós vamos ter vários discursos nesse primeiro ato que vão explicar a realidade do que está acontecendo. O primeiro grande discurso sobre o assunto é de Brabâncio, o pai da Desdémona. E ali a gente já entende qual é o problema, qual é o drama. Brabâncio está indignado porque a filha dele escolheu um sujeito feio. Nada mais que isso. Um sujeito feio. Como pode ser, minha filha, que podia ter escolhido qualquer um dos curling deers of Venice, os encaracolados queridos de Veneza? E falando disso como se fosse algo admirável. Aqui a gente vê que a grande importância dele ele põe nas aparências, nas exterioridades. Lá na frente, quando as virtudes de Otelo aparecem de modo evidente, não lhe causam nenhuma impressão. Brabâncio, o pai da Desdémona, despreza as virtudes, não lhe interessa. Para ele, o modelo de homem é aquele que parece. Certamente, as aparências, as figuras giram ao redor desta noção de que pertence a este grupo.
Shakespeare, neste primeiro ato, ele não revela tudo. A gente não sabe ainda se a gente está entre uma comédia ou uma tragédia. Todos os críticos modernos vão interpretar Otelo como se fosse uma comédia, como se fosse um problema de que ele é negro e que não querem, porque ele é negro e ele está sendo desprezado, pobre homem. Então, o livro é sobre a discriminação. Não planta batata. E o drama é sobre o conflito interno de Otelo. E Otelo é a figura das figuras mais admiráveis da peça. O segundo discurso que vem explicar esses elementos é o discurso do próprio Otelo. Ali aparecem dois grandes elementos. Primeiro, as suas virtudes militares, varonis. É um homem de força, um homem de coragem, um homem com intrepidez e bravura. Aqui, se nós olharmos com cuidado, Shakespeare vai sublinhar as duas virtudes morais mais exteriores, a fortaleza e a temperança. Aparecem elas de modo muito claro. Ele é um homem verdadeiramente temperado e de uma fortaleza admirável. O outro elemento que aparece no discurso de Otelo é a fineza da sua cultura, por mais que ele proclame o contrário. Quando ele fala de que ele é um homem inculto e que ele não é capaz de administrar as palavras como ele é capaz de administrar a sua espada, é um recurso retórico. É falsa modéstia, porque é o discurso mais polido de toda a peça. É o discurso mais cuidadoso nas palavras, na métrica. Shakespeare se esmera aqui nesse discurso. Ali nós vamos encontrar uma fineza de inteligência, um respeito pelas autoridades, a obediência. Se a gente for prestar bem atenção, nós vamos encontrar as duas outras virtudes morais, a prudência e a justiça, bem expressadas. Nós vemos então um homem completo. Um homem completo. Quando termina o discurso de Otelo, o Doge, o Duque de Veneza, diz para o que está do lado: esse discurso teria conquistado a minha filha também. Pois é. Chega então o terceiro discurso, o discurso de Desdémona, ela mesma. Aqui é onde nós vamos encontrar a chave para a interpretação deste primeiro ato. Brabâncio a recebe. Entre my mistress, a expressão é curiosa. Você vê nesta sala a quem você deve obediência? Your duty. E ela olha ao redor da sala e fala de um dever dividido, de uma obediência em conflito. E aqui ela vai falar de modo muito delicado, falando como é normal que uma filha deixe a obediência do pai para passar a obediência do marido. Mas há um drama aqui. Se a gente lê nas entrelinhas, o que ela está dizendo é: se eu obedecesse o meu pai, eu teria que me casar com uma dessas curling deers of Venice. Esses homens que vão encaracolar o cabelo no mesmo cabeleireiro onde eu vou. Desdémona diz: eu não quero me casar
com alguém que eu tenha que disputar o banco no cabeleireiro. Não. Eu quero me casar com um homem. Pois é. Se eu obedecer meu pai, eu estou dentro da obediência e eu caio no falso, nas puras aparências. Se eu quero buscar o verdadeiro, o virtuoso, o nobre, eu tenho que enfrentar e desobedecer o meu pai. Eis aqui o conflito. Nós vamos ter ainda um último discurso, que é o discurso do próprio Dodge e a sua discussão com o Brabâncio, o pai da Desdémona. A gente vê a figura mais alta de Veneza, quem exerce a autoridade ali, afirmar os princípios e atuar contrariamente. Ele afirma os princípios, eu faria isso mesmo que fosse o meu filho, eu o mandaria para a prisão. Ah, mas é o Otelo, então o Otelo não. Vamos dar. Olha, e a gente vê uma vil diplomacia. E aí ele diz para o Duque, diz para o Brabâncio, não tem jeito, se faz de bobo. Do the best of you. Te vira, deixa quieto. Smile. Sorri, smile. O Duque está dizendo que para um pai que acha que a filha está dando um passo errado na vida, sorria e faça o melhor que você possa disso, finja que não está percebendo. E o Brabâncio insulta o Dodge e o humilha publicamente em conselho. Então a gente vê a mais alta autoridade sendo insultada por um senador em público, numa discussão. Tudo isso é sutil, mas é muito claro. É sutil, mas é claro. Qual é o resultado de todo esse primeiro ato, que termina aqui? Há um mundo profundamente ferido. Veneza não é Veneza. Veneza já é Chipre. Veneza parece Veneza, mas não é. Veneza é um mundo que foi grandioso e agora é só uma casca. Shakespeare, o que ele está querendo mostrar aqui é a diferença entre a Idade Média católica e o Renascimento moderno. Ele está fazendo uma comparação clara entre os dois mundos, o mundo medieval e o mundo renascentista. De um lado nós vamos ter as figuras medievais. Cássio é a principal figura medieval, Otelo, Desdémona. Do outro lado, as figuras renascentistas. A principal é Rodrigo. É uma figura repugnante. Brabâncio, o pai da Desdémona. O Dodge, o primo da Desdémona, o Ludovico. O Iago não é exatamente renascentista. O Iago é o mal, que existia tanto na Idade Média quanto no Renascimento. O Iago é uma figura à parte desse mundo. Ele não apresenta nem a nobreza medieval, nem nem a nobreza medieval, nem essa hipocrisia. Ele é perverso. Mas se a gente for olhar com cuidado, então, Otelo é a figura do homem medieval, mas vai ser ele que vai ser tentado. Puxa vida, como é que pode ser? A figura de Rodrigo é a figura mais repugnante do livro,
e é o que é mais facilmente manipulado pelo Iago. Ele está inteiramente nas mãos do Iago. O Iago o arrasta pelo orgulho, pela luxúria, pela vaidade. Uma palavra do Iago bem dita, bem explicadinha, e o Rodrigo se entrega imediatamente. É compreensível que o Otelo caia, que o Rodrigo caia na tentação, mas o Otelo que nós vemos, essa figura tão nobre, tão virtuosa, que nós acabamos de olhar, que representa o mundo antigo, nós vamos ir atrás então de buscar os fundamentos dessa tentação. Como é possível que este homem medieval seja assim tentado? É curioso, porque só no final da peça, só quando nós vemos a caída real do Otelo, todos os seus atos desastrosos e a sua morte trágica, que a gente pode, desses dramas, ir atrás e encontrar os fundamentos. Quando a gente lê o primeiro ato e se parasse ali e não lesse mais, a gente não consegue encontrar as feridas do Otelo. Mas partindo da sua caída, a gente pode conseguir fazer a genealogia e dizer: não tinha pensado, mas olha aqui, ó, foi daqui que nasceu todo esse caminho que terminou aqui. Nós vimos na aula passada que o primeiro fundamento da tentação é a ignorância. Otelo, de fato, vai ter elementos importantes de ignorância. Ignorâncias não culpáveis, que o tornam, de certo modo, ingênuo diante do tentador. Otelo desconhece os costumes das cortes. Apesar de ser culto, apesar de ser um homem letrado, apesar de ser um homem fino, mesmo sendo um soldado, ele não conhece os costumes da corte. Ele não conhece também o modo de ser próprio de Veneza. Ele não conhece também o próprio Iago. A gente diz: como que ele está confiando no Iago? A gente que está é típico, não sei se quando tem esse teatrinho para criança com marionete e que estão aqui, o herói está aqui e o vilão começa a se aproximar e as crianças todas dizem: não, olha para lá, olha para lá. A gente tem vontade de fazer a mesma coisa na peça. Cada vez que o Otelo diz: oh, nobre Iago, a gente tem vontade de pular e gritar: Otelo, presta atenção, ele não é nobre nada, é um sem vergonha. Pois é, o primeiro fundamento é a ignorância. Mas os senhores vão me dizer: padre, mas que culpa tem o Iago, o Otelo, de ignorar essas coisas? Pois é, como em Adão, a ignorância de Otelo não é culpável, mas a sua imprudência sim. Certamente que ele desconheça alguns elementos é compreensível, mas que ele atue sem esse conhecimento, aí sim ele é culpado. Nós vimos no outro curso, quando nós falamos sobre a prudência, ou no catecismo de adultos, como a prudência parte da experiência, desse conhecimento que nós temos anterior. Depois, se eu não tenho esse conhecimento, o que a prudência manda fazer?
em outro. Depois, manda que eu tenha essa sagacidade e a razão para tirar as conclusões desses elementos. E depois, a circunspecção, que é ficar vigiando as circunstâncias para ver se alguma das circunstâncias muda. E finalmente, a precaução, que me diz, vamos com calma. A prudência, principalmente se eu ignoro, Aristóteles diz que a prudência não é uma virtude dos jovens. Os jovens, Deus nos livre dos jovens, não tem nada mais lamentável do que um jovem. Um jovem se define por aquele que não tem experiência. Ora, o que faz um rapaz prudente? Se apoia no conhecimento dos seus pais. O Otelo deveria contar com a própria ignorância. E, no entanto, ele é um homem seguro de si. Ah, pois é. Ele é ignorante, mas seguro de si. Ele não percebe que ele tem um fundamento para ser tentado. Ele despreza essa ferida na alma dele, essa rachadura na muralha da alma dele. Ele não presta atenção. Segunda consideração que nós fizemos sobre os fundamentos das tentações são as feridas da alma. Aqui também são duas coisas muito diferentes: que nós tenhamos as virtudes e que nós conheçamos as nossas virtudes, não, desculpe, o justo contrário. As feridas da nossa alma e que nós conheçamos as nossas feridas. É raro um homem que se conheça profundamente, que conheça exatamente as suas feridas. Isso é uma coisa rara. Nós estamos feridos, mas não sabemos nem quais feridas nós temos, nem que profundidade ela tem. Isso é um problema sério. Eu tenho a muralha do meu edifício, eu vou ser atacado pelo inimigo e eu não sei onde tem brecha. Pois é. Há um ditado que diz que todos nós temos os defeitos das nossas qualidades. O que isso quer dizer? Que nós temos um modo de ser, uma natureza, um temperamento, um caráter que nos inclina para tal lado. As nossas qualidades, em geral, vão vir das nossas facilidades. Um sujeito que é tímido, em geral, vai encontrar a grande virtude da mansidão. Também. Um sujeito que é irascível vai brilhar pela virtude da coragem. Sim, é natural. Mas ele vai ter também os defeitos da sua inclinação. Os santos são aqueles que tiveram as virtudes contrárias ao seu modo de ser. Ah, sim. A coragem de um homem tímido, ou a mansidão de um homem colérico, essa sim é uma virtude admirável. Nós, em geral, temos os defeitos das nossas virtudes. Nós falamos que Otelo era um homem varonil, militar. Pois é, ele vai ter a ira repentina. Ele se acha o homem mais medido e pausado. E, no entanto, ele vai ter a surpresa da explosão, da tentação, onde ele não esperava. Nós podemos identificar, então, as feridas do Otelo, as feridas
e podemos mostrar como ele não estava consciente delas. A primeira é essa violência do irascível. É curioso, ele acha que ele tem o domínio perfeito sobre si. Quando o Brabâncio vai buscá-lo para ser preso, Brabâncio, com todos os criados da sua casa, chegam com espadas e ameaçam, e o grupo que está junto com o Otelo puxa a espada também, e o Otelo diz: ponham de volta as suas espadas. E ele enfrenta a espada com a sua tranquilidade. Ele é insultado pelo Brabâncio, em nenhum momento ele se irrita. Eu sou um homem equilibrado. Pois é, ele não esperava. No momento em que o Iago vai usar das suas feridas e vai usar da sua ignorância. O Otelo jamais pensou ser capaz de um ato de violência injusta. O Otelo é um chefe, é um homem de virtudes próprias de quem governa. Ele acha que ele é um homem justíssimo e prudentíssimo, equânime, e ele vai cair na prepotência mais arrogante quando ele está sendo arrastado pela tentação. Mas a ferida principal do Otelo é que ele é um forasteiro, um adventício. Entre os nobres franceses, alguém que comprava um título de nobreza, alguém que tinha chegado ao título, não porque tinha sido formado pelas virtudes próprias da nobreza, era chamado, entre os nobres, um parvenu. Há um desprezo nessa palavra muito grande. É aquele que vem de fora. Ora, Otelo, ele sabe que ele é um adventício e, no entanto, ele está muito seguro da sua nobreza, das suas virtudes, do seu catolicismo. A grande tentação de um adventício é a insegurança. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu sei exatamente onde eu posso andar, onde eu não posso andar. Eu conheço o Rio de Janeiro e eu, na rua, se eu olhar a cara de um sujeito assim mal encarado, eu sei se esse sujeito é mal encarado porque pobre, a natureza não foi muito feliz com ele, ou porque é um bandido. Em São Paulo eu não sei. Em São Paulo eu estou andando, eu não sei se eu estou passando perigo em Porto Alegre. Eu sei lá. Eu não sei se eu estou numa situação... E nos dá isso uma insegurança muito grande. O Rio, que é uma cidade muito violenta, eu me sinto muito seguro. Porto Alegre é violenta também, mas São Paulo é menos violento que o Rio de Janeiro. Mas eu me sinto profundamente inseguro. Eu sei que eu sou um adventício. Ora, tanto a nobreza, quanto as virtudes, quanto o catolicismo do Otelo são adventícios. Ele chegou até lá. Meus parabéns, muito bem. Mas ele deveria ter uma prudência e um cuidado. E ele, ao contrário, se sente profundamente seguro. Quando o atacam, ele diz: eu sei que o Estado de Veneza me necessita. Ele está completamente seguro do que ele desconhece. Ele acha que os seus méritos em Veneza o põem em dívida com ele e o põem
completamente a salvo de qualquer insegurança. Vai ser principalmente essa insegurança que o demônio do Iago vai conseguir. O Iago vai dizer: eu sei como atuam em Veneza, o senhor não sabe. Você não sabe como as mulheres de Veneza atuam. Eu sei. Elas preferem que... como é a frase? Ter uma culpa desconhecida do que não ter culpa. O problema para Veneza é que se conheça o que não se conheça falta. Ninguém tem virtude em Veneza. Eu conheço. Você não sabe de nada. E essa insegurança, depois o demônio do Iago vai dizer: mas você vem de fora, você é feio. Tem até um momento assim meio constrangedor, porque o Iago começa a falar e o Otelo diz: bom, calma lá, não? Como é que ela vai gostar de você? Ele está indo atrás de todos os elementos próprios de insegurança do Otelo, e ele cai completamente na insegurança. A terceira consideração dos fundamentos da tentação que nós vimos é a desordem das potências, especialmente as paixões. Nós vimos como, especialmente as paixões, depois do pecado original, tem duas características que as fazem tão temíveis. A primeira é adiantar-se à razão. Diante de uma circunstância, as paixões reagem primeiro, antes que a razão consiga discernir o que está certo e o que está errado. E, em segundo lugar, as paixões escurecem a razão. Ora, alguém que percebe, que sabe, que conhece, que está sendo movido pelas paixões, ele desconfia do próprio juízo. Uma vez um conhecido veio conversar comigo, me dizer: padre, eu tenho tais e quais circunstâncias e eu estou brigado com o fulano de tal. E para todo mundo que eu pergunto sobre o que está certo, o que está errado na minha briga com o fulano de tal, eu vejo que todo mundo me dá a razão, porque são meus parentes, meus amigos, é com quem eu consigo desabafar. E eu não consigo saber realmente se eu estou certo ou estou errado, porque eu sinto tanta raiva que eu não sei se eu estou certo. Eu acho que eu estou, mas eu sou incapaz de discernir se eu estou certo ou estou errado. Ah, puxa vida. Esse sujeito conhece bem o movimento das paixões, sabe como as paixões escurecem a razão. E ele me contou o caso. E eu pude dizer para ele: olha, aqui você tem razão, aqui você não tem razão, aqui você está completamente enganado. Na hora que ele conseguiu ver alguém do lado de fora, ele falou: ah, finalmente, agora eu consigo ver. Puxa vida, muitíssimo obrigado, padre. Agora eu consigo ver. É curioso como são os santos os que têm um conhecimento o mais perfeito das suas fraquezas, das suas faltas. É curioso, e às vezes a gente acha que é blá blá blá, né? Quando São Francisco, antes de entrar numa cidade, chorava, beijava o chão e pedia a Nosso Senhor que não abrisse a terra e afundasse aquela cidade, porque ia entrar um pecador naquela cidade.
A gente que está lendo, nós que estamos longe de São Francisco, na virtude, a gente diz, que bonitinho, mas ele não acredita nisso, né? Como é que ele vai acreditar nisso? Ele sabia que ele era um homem virtuoso. Ah, isso é teatro. Pois é, não é teatro. São Francisco conhecia perfeitamente as suas fraquezas, ele sabia perfeitamente onde ele podia chegar, e se Nosso Senhor o deixasse um instante, ele sabia o quão baixo ele podia chegar. Ele tinha constantemente uma desconfiança de si mesmo, um medo de si mesmo. Pois é, são os homens que têm alguma virtude, e não a virtude perfeita, os que não conhecem as suas fraquezas. Se nós olharmos os atos do Otelo, à luz das suas fraquezas, das suas debilidades, olhando os fundamentos, eu não vou seguir as tentações, que é o que nós vamos fazer na aula que vem. Mas a primeira, olhando já assim, salta à vista, a primeira grande desordem do nobre Otelo é o seu próprio casamento, sem a permissão do pai da Desdémona. Ele não podia ter casado com a Desdémona. Ele sabia que ele é um homem nobre e que os outros homens de Veneza não são nobres? Sabia. Ele sabia que a Desdémona escolheu certo escolhendo ele? Sabia. Sabia que o pai da Desdémona estava numa atitude ruim e que não ia dar permissão? Sabia. Ele podia então enfrentar a autoridade do pai da Desdémona? Não podia. Nós temos que fazer o certo do modo certo. Não é possível fazer o certo de modo revolucionário. O certo não justifica o modo revolucionário. Ah, padre, mas isso faria com que ele ficasse atado. Depende, há muitas circunstâncias, é possível não cumprir o que o outro está dizendo sem enfrentar a sua autoridade. Mas não foi o que o Otelo fez. Não foi o que ele fez. O conflito é verdadeiro. A Desdémona diz, eu me encontro aqui diante de uma obediência dividida, um dever dividido. É verdade, ela tem razão. O Otelo e a Desdémona estão entre dois mundos, entre o mundo verdadeiro, medieval, e o mundo de falsidades renascentistas. Eles, querendo ir nessa direção, estão dando um passo na outra direção. O segundo ato que salta à vista do Otelo, que mostra essas fragilidades, é o castigo de Cássio. Ele não vai escutar a sua defesa. É verdade que ele manda o Cássio falar, o Cássio não fala. O Iago dispõe as coisas para que tudo caia na culpa do Cássio. Parece evidente, mas ele está no calor das circunstâncias, no calor de uma briga e no calor da ira dele. E ele vai condenar um sujeito movido pela paixão da ira sem escutá-lo. E de fato, ele comete um erro grave ao julgar o caso. Terceiro, grande falta do Otelo, que o vai colocando cada vez mais, ele é enganado pelo Iago. Ele é imprudente de ficar escutando e continuar escutando e dando ouvido ao Iago. Mas tem um momento na peça em que ele vai confrontar o que o Iago diz com a Emília, que é esposa do Iago e é a
companheira, a dama de Chaves, eu não sei como chamar em português, tem um nome, a dama de honra, cara, que passou todo o tempo com a Desdémona e Desdémona não teve nenhum momento fora da sua vista. E o Otelo pergunta para ela, e ela diz: nunca, jamais ela fez nenhum ato errado. Mas ela não fez isso. Não fez, eu vi. Mas, e ele pergunta tudo, e diante da contradição, ele não toma medidas para saber quem está certo, quem está errado. Ele já não quer mais escutar. A sua vontade já está inclinada e ferida. E em matéria tão grave, ele vai matar a mulher dele. E em matéria tão grave, ele não tira limpo o assunto. Quarta falta. No momento em que ele vai matar a Desdémona, ela pede um juízo justo. Ela diz: chama o Cássio e ele vai mostrar que não, mas chame uma testemunha, eu tenho como provar que eu sou inocente. Não. No início da peça, ele é acusado de ter usado de feitiçaria para fazer a Desdémona gostar dele. E ele diz: chamem ela. E se eu sou culpado, eu aceito o meu... E aquele juízo para, aquele tribunal para a sentença que ele merece para escutar uma testemunha. O que ele teve, ele recusa para Desdémona. Ela pede exatamente o que ele pediu, ele teve e ele recusa para ela. Aqui, um último elemento antes de concluir e dar lugar às perguntas, que é importante sublinhar, é como as virtudes do nobre Otelo são verdadeiras, são virtudes profundas, mas o Shakespeare mostra um certo elemento de desequilíbrio que, se a gente não prestar atenção, passa desapercebido. Eles acabaram de casar, saíram da igreja e toda a cena acontece imediatamente depois do casamento deles. Ela pede para ir para ele junto para Chipre, para o campo de batalha. Eu não vou entrar na análise da Desdémona, mas isso é desordenado. Não é o lugar dela ir para o campo de batalha. Mas ela diz: eu comecei uma ação violenta, eu vou terminá-la de modo violento. Pois é, ela sabe que ela fez algo violento enfrentando o pai dela. Mas, deixando a Desdémona de lado esse ponto, o Otelo diz: senhores, deixa eu ver se eu encontro as palavras exatas. O que ele diz é o seguinte: garantir-lhe vossa aprovação. A Desdémona pede para ir para o campo de batalha com ele. Garantir-lhe vossa aprovação, senhores, e peço aos céus que seja testemunha do meu pedido. Imploro aprovação, não para saciar o desejo dos meus apetites, tampouco para estar de acordo com o ardor do corpo e os afetos juvenis, em prol da minha própria e distinta satisfação, mas sim
para ser livre e generoso na mente da minha esposa. Como é? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é um esposo que acabou de casar com a esposa dele na noite do matrimônio dele e que ele não sente nenhuma atração física pela esposa dele. Ah, isso é angelismo puritano. Isso não é virtude. Isso não é um elemento próprio de virtude. Isso é uma desordem própria puritana. Isso não é... Quando a gente vê o Otelo, ele quer se desculpar e se excusar diante desse mundo tão civilizado. Ele diz: o que eles pensam de mim? Que eu sou um bárbaro, arrastado pelos meus desejos. Então eu tenho que chegar... E ele passa do equilíbrio verdadeiro das virtudes para uma virtude desequilibrada, desordenada. Há, insisto, um angelismo típico puritano, protestante, nesse protesto do Otelo. E ele volta a falar em vários lugares dessa disposição. Isso não é o equilíbrio da virtude católica. Cássio, que é a figura do homem medieval, a tragédia normalmente termina num drama, mas se encontra um bem maior no fim da tragédia. O bem maior é o conhecimento da tentação que nós alcançamos. E quem passa a governar Chipre é Cássio, é o homem medieval. E Cássio, quando Otelo sai da tempestade e consegue chegar a Chipre, ele faz uma oração pedindo aos céus que ele possa ser feliz com a Desdémona e ter muitos filhos e alcance a verdadeira felicidade. Ah, a gente escuta, isso aqui está equilibrado. Isso é uma disposição normal que se espera no amor dos esposos. O Otelo, ele vai propor uma virtude completamente angélica, acima. Sim, se ele não pode protestar isso sendo um esposo. Aqui mostra como há um desequilíbrio. Ele alcança as virtudes e são verdadeiras, mas ele é um adventício, ele é um parvenu, ele é e ele deveria saber que ele possui essas virtudes verdadeiras e, no entanto, frágeis. Mas ele desconhece a sua fragilidade. E ele vai enfrentar a tentação achando que não tem fragilidade nenhuma. Ah, o demônio sabe exatamente onde estão as feridas dele. E ele vai cair exatamente, passo a passo, nas feridas dele. Na aula que vem, nós vamos seguir esses passos todos. Alguma pergunta? Quem não leu, leia. É fininho o livro. Vocês não... pouco mais. E é só diálogo. Uma conhecida da minha tia uma vez pegou um livro grande assim que estava lá na casa da minha tia, pegou, folheou o livro assim, péssimo livro. E a gente olhou, cara, não tem diálogos. Péssimo livro. E então, alguma pergunta? Padre, uma pergunta, não? Thales, você, ou é minha última oportunidade, como é que chama? Minha última tentativa, ou a primeira, para que os outros se animem a perguntar? Olha, o senhor podia desenvolver, não é exatamente uma pergunta, mas enfim, é o que dá para arranjar. O senhor podia desenvolver um pouquinho aí aquela ideia que o senhor falou de passagem sobre fazer a coisa certa do modo certo.
Pois é. Não ser amarrado Pelas e circunstâncias. não ser levado a fazer o contrário do que se pretendia. Pois é. No campo, no interior, no Chile, tem um ditado que diz: a necessidade tem cara de herege. O que isso significa? Que quando a gente vê a necessidade de algo, a gente termina desculpando o modo como a gente faz e se dá razões que não são razões. As circunstâncias, as necessidades, as urgências são um perigo muito grande. Muito facilmente, no calor da ação, a gente substitui um princípio, claro e evidente,